Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar agora a nossa quinta aula de Cálculo 3 e nessa aula nós vamos abordar o conteúdo de diferenciabilidade. Esse conteúdo de diferenciabilidade ele será dividido em três partes. E nessa primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos apenas dar um enfoque teórico. O objetivo principal aqui é justificar o conceito de diferenciabilidade. Então, nós temos aqui a nossa aula de número 5 e o conteúdo de diferenciabilidade. Então, vamos hoje dar uma abordagem apenas teórica. Então, gente, como foi dito agora na introdução, o nosso principal objetivo aqui é justificar o conceito de diferenciabilidade que é dado por meio de um limite. Nós vamos mostrar que existe uma situação geométrica muito interessante, muito importante, e que essa situação geométrica ela induz a definição de limite, né? A definição de diferenciabilidade via limite, que nós vamos ver daqui a pouco, ok? E nós vamos fazer isso por meio de uma construção. Nós vamos começar trabalhando com funções definidas em R ou em intervalos abertos, né? Definidos em subconjunto de R, então funções da reta na reta ou funções definidas em intervalos abertos na reta. Então nós vamos fazer toda a construção do conceito de diferenciabilidade em cima dessa classe de funções e em seguida nós vamos estender de um modo bem natural o conceito de diferenciabilidade para funções vetoriais, mais especificamente funções definidas em subconjuntos abertos de R2 e tomando valores em R. Então vamos lá, gente. Vamos considerar as funções, inicialmente as funções dadas dessa forma, né? São as funções que nós trabalhamos lá no curso de cálculo 1, são funções da reta na reta, ou funções definidas em intervalos na reta, e aqui nós vamos considerar que esse intervalo seja um intervalo aberto, ok? Então, quando é que a gente diz que uma função definida dessa maneira, ela é diferenciável em um ponto x0 pertencente a esse intervalo i? Então, por definição, essa função f será diferenciável em x0 se existir uma reta, que nós vamos denotar por essa equação aqui, de tal modo que esse limite aqui ocorra, ou seja, o limite desse quociente vá para zero, quando x tender para x0. Então, vamos começar entendendo por que a diferenciabilidade para essa classe de funções é definida dessa maneira, ok? Então, veja bem, gente, quando a gente escreve esse limite aqui, e a gente diz que o limite desse quociente vai para zero, o que nós estamos dizendo na prática é que a expressão que está aqui no numerador, ela tende a zero mais rapidamente do que a expressão que está no denominador, quando x tende para x0, certo? Agora, na prática, o que é que isso significa? O que significa dizer que esta expressão tende a zero mais rapidamente do que a expressão do denominador quando x tende a x0. Significa dizer que os gráficos de f de x e de t de x, esses gráficos, eles se confundem, ou seja, eles tomam a mesma forma quando os pontos x estão muito próximos de x0. Ok? E o que significa geometricamente dizer que os gráficos de f de x e de t de x tomam a mesma forma quando os pontos x são tomados muito próximos de x0. Isso significa dizer que essa reta aqui, gente, é exatamente a reta tangente ao gráfico de f que passa pelo ponto de coordenadas x0, f de x0. Então, na verdade, gente, quando nós definimos a diferenciabilidade por meio desse limite aqui, o que está sendo analisado geometricamente é exatamente o que? Se no ponto x0, f de x0, essa reta aqui, ela é a reta tangente ao gráfico de f. E ela será, desde que esse limite aqui, o limite desse quociente, convija para zero quando x tende a x0. Ok? Então, essa é o conceito geométrico, vamos assim dizer, de diferenciabilidade. É a existência de uma reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0, f de x0, já que nós estamos aqui investigando a diferenciabilidade nesse ponto x0 aqui. Ok, gente? Então, na prática, é isso. E a gente pode ainda
comentar o seguinte: qual a importância, né, da existência dessa reta tangente aqui. A importância dessa reta tangente aqui é porque essa reta tangente aqui ela também vai apontar para uma situação muito importante na matemática, que é em relação ao comportamento do gráfico da função. Ok? Ou seja, dizer que esse limite aqui vai para zero quando x tende para x0, o que garante a existência dessa reta tangente aqui, significa também dizer que nesse ponto aqui, o gráfico da função f, ele nem tem ruptura, nem tem bicos. Tá? Portanto, nesse ponto aqui, o gráfico da função ele vai ser suave. Então, se a função f ela for diferenciável em todos os pontos do seu domínio, que no caso aqui é esse intervalo aberto i, o que a gente conclui é que todo o gráfico da função f será suave. Suave no sentido de quê? De que ele nem tem bicos, nem tem rupturas. Então, é uma maneira de nós analisarmos como se comporta o gráfico de uma função f. E na matemática, muitas vezes a gente está interessado em trabalhar com funções em que seus gráficos se comportem dessa maneira, sejam suaves. Ok? Agora, seria interessante aqui a gente fazer o seguinte comentário também, e um comentário extraído também desse limite. Olha só. Vamos escrever esse limite aqui. Esse limite aqui é exatamente esse limite, gente. É o mesmo limite. A única coisa que foi feita foi o seguinte. Nós tiramos o t de x e no lugar escrevemos a expressão que esse t de x define. Ó. Esta expressão foi colocada aqui. Então vai ficar menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, e surge essa expressão aqui. Ó. Então esse limite aqui, ele é equivalente a esse limite por conta da definição de t de x. Ok? E aqui o que foi que a gente fez? A gente apenas trocou x menos x0 por h. Então quando a gente faz x menos x0 por h, então aqui fica a vezes h, está aqui, a expressão é exatamente a mesma. Ó, tá? Claro que quando eu troco x menos x0 por h, quem é x? Você passa o x0 para cá. Então x vai ser x0 mais h. Então no lugar do x você coloca x0 mais h. Aqui nós repetimos, menos a está aqui, e x menos x0 a gente troca por h. Colocamos aqui. Aqui da mesma maneira. X menos x0 nós trocamos por h. E quando x tende a x0, então x menos x0, que é h, tende a zero. Então esse limite que nós temos aqui, ele é um limite que também é equivalente a esse limite aqui. Ok? Agora, aonde é que eu quero chegar, né? Reescrevendo esses limites. Então, partimos desse limite 0,1, substituímos a equação da reta t de x, chegamos aqui, fizemos essa mudança de variável, chegamos a esse limite aqui. E o que é que a gente extrai desse limite aqui? Esse limite aqui, gente, ele é muito importante, por dois motivos. Primeiro, porque a gente podia definir a função, esse tipo de função aqui, a função da reta na reta, nesse caso definido nesse intervalo aberto i. Então, dizer que essa função f é diferenciável nesse ponto, devido às equivalências desses limites, significa dizer o quê? Significa dizer que a função f será diferenciável em x0 se existir um número real a, tal que esse limite aqui ocorra. Ok? Então, uma outra maneira de nós definirmos diferenciabilidade para a função f definida dessa forma é você não usar esse limite e sim usar esse limite aqui. E vamos prestar atenção bem nesse limite 0,2, porque é esse limite que vai apontar para um limite, né, que a gente utiliza para definir a diferenciabilidade de funções, quando essas funções são funções definidas em R2, em subconjuntos abertos de R2. Ok? Uma outra coisa importante que nós podemos extrair desse limite é o seguinte. Esse limite ocorrendo, acabamos de ver que significa dizer que a função f é diferenciável em x0. Agora vamos notar o seguinte. Desse limite aqui, nós também podemos concluir que a função f é derivável em x0 e que a derivada é exatamente esse número real a aqui. É isso que nós vamos ver. Olha só. Esse limite aqui, trouxemos ele para cá.
e vamos só manipular esse limite aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz aqui nessa equivalência foi o seguinte, eu separei, ó, esse quociente aqui, eu troquei, ó, por esse quociente aqui, tá? Então eu coloquei essa expressão sobre H menos essa expressão sobre H, tá aqui, ó. Daqui para cá também a gente volta, né? Se a subtração aqui, ó, H, então o mínimo muito comum aqui seria H, vamos dizer assim, e ficaria essa expressão menos AH, que é o que está aqui. Então não fizemos praticamente nada, né? Agora, daqui para cá, o que foi que a gente fez? Daqui para cá a gente fez o seguinte, olha, essa expressão a gente repetiu, e aqui nós dividimos H por H. Resta apenas o A. Vamos lembrar que o H tende a zero, mas por definição de limite, o H não pode ser zero. Ok? Ele pode ser tornado tão próximo de zero quanto se queira, mas ele não é zero. Então eu posso cancelar H com H e nós chegamos a essa igualdade aqui. E agora aqui, gente, ó, como a função f, certo? Esse limite aqui, ó, esse limite ele existe. Na verdade, todo esse limite aqui existe, né? Porque esse limite aqui existe, devido a essas equivalências. Portanto, aqui você vai ficar com o limite dessa expressão aqui, ó, menos limite da constante, né? O limite da diferença dos limites. E o limite da constante é a própria constante. Então, se nós passarmos o A para o outro membro, então a gente chega nesse limite aqui, ó. E o que é que isso significa? Isso significa exatamente o que foi dito agora há pouco. Esse A, esse número real A, é exatamente a derivada de f no ponto x0, porque esse limite aqui ele representa justamente a derivada de f no ponto x0. Então, outra coisa interessante que ocorre para funções definidas dessa maneira aqui, né? Funções definidas, o da reta na reta, ou de intervalos abertos contido em R na reta, é que a diferenciabilidade da função num ponto x0, certo? Isso equivale a dizer que a função f ela é derivável em x0, e essa conclusão a gente chega por conta dessa igualdade aqui. Ok? Então, isso aqui é uma outra característica interessante da diferenciabilidade e só ocorre para funções definidas na reta. Para funções da reta na reta ou para funções definidas em intervalos abertos, né, na reta. Ok? Essa característica aqui vai se perder para as funções vetoriais definidas em R2 ou em subconjuntos abertos de R2. Ok, gente? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós agora vamos estender de um modo natural o conceito de diferenciabilidade. E eu queria ressaltar mais uma vez a importância de como foi definido aqui a diferenciabilidade para funções da reta na reta. Nós partimos desse limite, onde o t de x representa uma reta. E esse limite aqui, desde que ele ocorra, significa dizer que essa reta aqui ela é tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Então vamos lembrar que os gráficos das funções da reta na reta, ou dessa maneira, né? Gráficos de funções definidas em intervalos abertos e tomando valores em R, os gráficos dessas funções são gráficos que estão no plano, né? Naquele plano xy. E a gente, por meio desse limite, a gente passa a analisar a suavidade do gráfico de f por meio da reta tangente. Agora nós vamos introduzir o conceito de diferenciabilidade para a nova classe de funções. Essa classe de funções aqui são as funções vetoriais, né? Aqui definidas em subconjuntos de R2, esse subconjunto aberto. Então, como a gente sabe que os gráficos dessas funções é um conjunto de pontos que está em R3, então se a gente quer analisar agora a suavidade desses gráficos, a gente não vai mais analisar a suavidade dos gráficos por meio de retas. A gente vai analisar a suavidade de gráficos por meio de planos. Então, nós vamos ver a extensão natural do conceito de diferenciabilidade que acabamos de dar para funções da reta na reta, para essa nova classe de funções, fazendo uma pequena adaptação a esse limite aqui. Esse limite aqui é o limite que define a diferenciabilidade de f no ponto x0. Então, desde que esse limite aqui ocorra, nós dizemos que a função f ela é diferenciável nesse ponto x0. Agora, analisando essa nova classe de funções, quando é que a gente diz que essa função f aqui ela é diferenciável nesse ponto?
ela vai ser diferenciável se somente se existir um plano, aqui é a equação desse plano, ok? De modo ó, que esse limite aqui seja igual a zero. Agora eu quero que vocês percebam, gente, a essência que é a mesma, a essência desse limite e esse limite aqui. A essência é exatamente a mesma, ok? Nós apenas adaptamos aquele conceito de diferenciabilidade à nossa nova realidade, já que nós estamos trabalhando com uma nova classe de funções. Ok? Então, nós vamos dizer que essa função f ela é diferenciável no ponto x0, y0, desde que exista um plano, tá? Definido dessa maneira, onde tanto esse número a como esse número b são números reais, de tal modo que esse limite ocorra, ou seja, que o limite desse quociente vai para zero quando xy tender a x0, y0. E aí, gente, da mesma forma, o que significa dizer que esse limite vai para zero quando xy tende a x0, y0? Nós temos um quociente. Né? Outra coisa aqui, ó, número real, número real. Então, aqui nós temos que também ter número real, então por isso que a gente coloca isso aqui. Né? Isso aqui é a norma desse, digamos assim, como se fosse o vetor, né? O vetor de coordenada x menos x0, y menos y0, isso aqui seria mais ou menos a norma do vetor, ok? Ou que em outras palavras significa calcular a distância entre esses pontinhos aqui e esse ponto aqui, né? Aqui é a fórmula que define essa norma aqui, tá? Calcula a distância do ponto xy ao ponto x0, y0. Então, o que significa dizer que o limite desse quociente vai para zero quando xy tende a x0, y0? Significa, gente, em essência, a mesma coisa. Significa dizer que a expressão do numerador tende a zero mais rapidamente do que a expressão do denominador quando os pontos xy tendem a x0, y0. E o que é que isso na prática significa? Significa que os gráficos de f e de t, eles se confundem, ou seja, eles tomam a mesma forma quando esses pontos xy estão muito, muito próximos de x0 e y0. Tá? E isso geometricamente quer dizer que esse plano ele é tangente ao gráfico de f nesse ponto aqui. Ponto de coordenada x0, y0, f de x0 e y0. Né? Vamos relembrar que o gráfico dessa função aqui ó, está em R3. Né? Então, em R3 os pontos são, né, tem 3 coordenadas. A abscissa, a ordenada e a cota. Ok? Então, quando a gente escreve esse limite aqui, o que a gente está dizendo geometricamente é que este plano é tangente ao gráfico dessa função nesse ponto aqui. E da mesma maneira, gente, que foi feito lá para funções da reta na reta, esse limite aqui, ele é uma ferramenta que nós usamos para nós investigarmos quão suave é o gráfico de uma função f definida nessa classe aqui. E a suavidade aqui, gente, é aquela mesma história. Né? A suavidade significa dizer que o gráfico ele não tem rupturas, não tem bicos. Tá? Por quê? Por conta da existência desse plano tangente aqui. Tá ok, gente? Então, eu queria reforçar essa abordagem geométrica no conceito de diferenciabilidade. Porque muitas vezes, quando a gente apresenta só o limite, né, que o limite vai ser esse aqui, é o limite clássico, muitas vezes a gente não consegue enxergar a essência do conceito de diferenciabilidade. E é isso que eu quero trazer aqui nessa aula. Mostrar que o conceito de diferenciabilidade dado por meio desse limite é um conceito que tem uma motivação muito importante. Nesse caso aqui, o contexto geométrico é analisar o quão suave é o gráfico de uma função f. Ok? Agora vamos ver o seguinte, gente. Olha, vamos partir desse limite e vamos reescrevendo esse limite. Ó. Daqui para cá, o que foi que nós fizemos? Nada, né? Praticamente nada. Eu apenas substituí a expressão que define t de xy aqui. Tá? E nós escrevemos esse limite aqui. Ó. Veja que essa parte está aqui. E toda essa parte aqui, gente, é a definição de t de xy. Toda essa parte. Veja que esse menos aqui ó, vai ficar menos por mais dá menos, menos por mais dá menos e menos por mais dá menos. Então é por isso que fica aqui menos, menos, menos.
né? Definida aqui pela mesma expressão, tá ok? E daqui para cá, o que foi que nós fizemos? Apenas fizemos essa mudança de variável, né? Uma dupla mudança de variável. Fizemos x menos x0 igual a h e y menos y0 igual a k. Então, por exemplo, quem é x? Eu passo o x0 para cá, então x é igual a x0 mais h. Então, troquei x por x0 mais h. Quem é y? Passo o y0 para cá, então é y0 mais k. Então, troquei y por y0 mais k. Aí aqui eu repeti, troquei x menos x0 por h, coloquei aqui, troquei y menos y0 por k, coloquei aqui, e aqui eu só troquei, ó, x menos x0 por h e y menos y0 por k. Então, esse limite aqui é equivalente a esse. Então, gente, esse limite 0,4 aqui é o limite que nós apresentamos quando a gente vai definir função diferenciável, funções definidas em subconjuntos de R2. Tá? E lá geralmente a gente diz, né, a função será diferenciável no ponto x0 e y0 se existirem dois números reais, a e b, tais que esse limite aqui ocorre. Só que quando a gente faz isso, gente, a gente perde todo esse enfoque geométrico que foi discutido anteriormente, né? Porque o conceito de diferenciabilidade ele é dado com uma finalidade. Se você apresenta apenas esse limite, fica algo muito superficial. Então, por isso que eu dediquei essa primeira aula de diferenciabilidade apenas para justificar por que quando a gente vai definir diferenciabilidade para funções definidas em subconjuntos de R2, a gente define por meio desse limite. Então, existe todo um contexto geométrico por trás. E o contexto aqui nosso foi o quê? Foi de verificar, né? Já que a função f está sendo investigada se f é diferenciável em x0 e y0, o contexto era, será que nesse ponto, x0, y0, f de x0, y0, o gráfico da função não tem ruptura, não tem bicos, ou seja, é um gráfico suave? Então, desde que esse limite aqui ocorra, o gráfico vai ser suave. Ok? E como a gente acabou de ver, esse limite é equivalente a esse e esse limite é equivalente a esse. Tá? Então, está justificado aqui porque é que quando a gente vai definir diferenciabilidade de funções definidas em subconjuntos abertos de R2, a gente apresenta na definição esse limite aqui e exige que ele vá para zero. Quando o quê? Aqui no caso, quando HK tende a 0, 0, já que eu fiz a mudança de variável, né, gente? Novamente, olha, quando x tende para x0, x tende para x0, então h tende para 0. Então, mudei as variáveis, agora para h e k, então h tende para 0. E quando o y tende para y0, ó, o k também tende a 0, então hk tende a 0, 0. Ok? E, obviamente, né, gente, essa nova norma agora aqui, de hk, é só substituir aqui, ó. Você troca x menos x0 por h, y menos y0 por k, então tá aqui. E aqui vai ficar o que? Raiz quadrada de x menos x0, que é h ao quadrado, mais y menos y0, que é k ao quadrado, que está aqui. Ok? Então vamos lá, vamos fazer um comentário agora também que eu considero muito importante. Nós vamos ver na nossa próxima aula de diferenciabilidade, que vai ser a parte 2, né? Nós vamos ver que esses dois números reais, a e b, na verdade, eles serão, respectivamente, as derivadas parciais de f em relação a x no ponto x0 e y0, né? E aqui o b vai ser a derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto x0 e y0. Tá? Nós vamos ver isso. E nós vamos ver também que o fato da função ser diferenciável em x0 e y0, isso vai implicar que as derivadas parciais existirão nesse ponto x0 e y0. E nós também vamos ver que a recíproca é falsa. Tá? Então, o fato das derivadas parciais existirem, né? Tanto a derivada parcial de f em relação a x em x0 e y0, como a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0, mesmo que elas existam, isso não significa dizer que a função vai ser diferenciável. E está aqui uma diferença, né, entre os conceitos de diferenciabilidade que nós vimos para essas classes de funções da aula de hoje. E foi a função definida, né? As funções definidas dessa maneira, que no final a gente viu que diferenciabilidade
e derivabilidade representam a mesma coisa, certo? Então, dizer que a função é diferenciável em x0 significa dizer, ou equivale a dizer que a função é derivável em x0, para essa classe de função. Mas, quando a gente passa a trabalhar com funções vetoriais, nós perdemos essa equivalência. Nós vamos ter apenas que, se a função for diferenciável, as derivadas parciais irão existir, mas a recíproca não é mais verdadeira. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, tá ok, gente? Então aqui a gente encerra essa nossa aula teórica, reforçando, gente, a importância, tá, de nós justificarmos um conceito de diferenciabilidade para funções definidas em subconjuntos abertos de R2. Tá ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço e anotem aí as dúvidas que posteriormente nós vamos tirar. Tá ok?